Torcida do Vasco furiosa com a 777, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like, beleza? Quero falar também sobre o Alisson, volante que já esteve no Cruzeiro, atualmente pertence ao Atlético. Tem negociações em andamento com o Cruzeiro e foi sondado nos últimos dias por Corinthians e também Vasco da Gama. Quero te ajudar a entender agora por que a torcida do Vasco está tão brava com a 777. Desde o ano passado, a avaliação do trabalho dos caras que compraram a SAF do Vasco não é positiva. Apesar dos investimentos, o Vasco brigou a temporada inteira passada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, apesar de algumas aquisições, o time não evoluiu como se imaginava. E a constatação de que o Vasco na era 777 arrecadou mais com vendas do que gastou com contratações foi a gota d'água para que o torcedor cruzmaltino acabasse virando de cabeça para baixo essa relação com a empresa. Vale a lembrança de que com vendas, desde o início da era 777, foram arrecadados 230 milhões de reais que ficam sob posse da 777. Os maiores negócios do Andrei, 68 milhões de reais, Marlon Gomes, 64 milhões de reais e Gabriel Peck, 49 milhões de reais. Se arrecadou 230 milhões de reais, a 777 gastou apenas 176 milhões de reais com contratações, uma diferença de 54 milhões. Contratações mais caras, João Vitor, 32 milhões de reais, Adson, 26 milhões de reais, além de Piton e Léo Pelé, contratados por 16 milhões cada. Essa conta vai ficar um pouco menos desigual com as confirmações das chegadas do Galdames, 1.300.000 reais, e do Esforça, volante argentino que pertence ao Nils, comprado por 25 milhões de reais. E você, o que pensa sobre o início da 777? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora! Like 3, esses árbitros da Ferj são uma piada. Cara, mais uma vez o Vasco super prejudicado. A atuação contra o Nova Iguaçu foi horrorosa, é verdade. Mas assim como já havia acontecido contra o Bangu, mais uma vez o Vasco prejudicado. Fico perguntando o que pode levar os árbitros a quererem prejudicar o grande, porque em geral é quase sempre na dúvida pró-grande contra o pequeno. Só no Rio de Janeiro, no campeonato da Ferj, que é diferente, né? Francisco Chagas, essa 777 Partners é uma empresa de pilantras e eles só vão lucrar em cima do Vasco. A reclamação do Francisco Chagas tem tudo a ver com uma matéria feita pelo GE, super ilustrativa, que aponta que desde que a 777 assumiu o Vasco, ela recebeu mais com vendas de atletas do que colocou para contratação de jogadores. O Vasco da 777 faturou com transferência de jogadores 230 milhões de reais. As maiores vendas do Andrei, 68 milhões, do Marlon Gomes, 64, do Peck, 49 e do Pedro Raul, 27 milhões. Então guardem esse número, 230 milhões. Na hora de investir, foram investidos 176 milhões de reais. Uma diferença de 54 milhões. Quando a gente imagina que a 777 compraria o Vasco para colocar muito mais dinheiro do que para ter de receita, não é o que está acontecendo. Entre esses 176 milhões investidos, os mais caros foram João Vitor, 32 milhões de reais, Adson, 26 milhões de reais, Piton e Léo Pelé, 16 milhões cada, o Orellano por 15 milhões e 800 mil. Essa diferença de 54 milhões entre o que a 777 arrecadou com vendas de atletas que haviam sido formados pelo Vasco, nada a ver com a 777. E que ela gastou com contratações, ela vai ser amenizada, porque o Vasco já tem acertadas as contratações do Galdames, que é o volante chileno que estava no Genoa, 1.300.000, e do Esforça, que vem do News Old Boys. A operação vai ser concretizada assim que o torneio pré-olímpico terminar, o atleta está disputando o pré-olímpico, operação de mais ou menos 25 milhões de reais. Como está o Vascão da Gama, escreve o Seguidor Guerreiro. Seguidor, ontem lançaram o nome do Matheus Rossetto como um possível substituto para a perda do Paulinho. O Paulinho se machucou, né? Posso garantir que o Rossetto não faz parte dos planos. Também falaram em Coronado, descartado. Hoje ainda surgiu o nome do Lincoln Henrique, é um jogador que pertence ao Fenerbahçe, não vai ter seu contrato renovado por lá, ele já está voltando de contusão e o Fenerbahçe já topou negociá-lo. Só que existem outros clubes para os quais ele foi oferecido, as tratativas estão em andamento, tá?
Quais as novidades do Vasco? O Alisson, ex-Cruzeiro, e Patrick do Audax tem chance. Esse Alisson já jogou no Cruzeiro e está no Atlético. Eu mandei mensagem para o Carlinhos Mineiro, que é o empresário dele, porque a notícia que surgiu hoje é de que o Alisson tem negociações mais avançadas com o Criciúma, mas o Corinthians e o Vasco estão tentando buscar informações. Assim que tiver alguma resposta eu conto para vocês, tá? Sobre Patrick do Audax, nunca havia ouvido falar sobre esse atleta. Deixa eu só ver uma coisa. Boa noite. Do Atlético. Patrick do Audax. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa por aqui, tá? Excelente trabalho chegando agora para te acompanhar sobre Lincoln Henrique no Vasco. Algum furo? Foi bom você me perguntar. Agora há pouco eu tinha mandado mensagem para uma pessoa do Vasco sobre 2 nomes que surgiram. Eu tinha perguntado sobre o Alisson do Atlético e Patrick do Audax, se eles podem chegar. A resposta foi não para ambos. E o Lincoln Henrique. Então assim, ó. Igor Coronado descartado. Matheus Rosseto descartado. O Alisson descartado. Patrick do Audax descartado. Vamos ver se o Lincoln Henrique, que pertence ao Fenerbahçe, pode chegar, tá? Assim que tiver a resposta também já conto para vocês. Só por trás disso, Marcos, só para vocês entenderem, tem uma queda de braço muito grande entre o pessoal da 777 versus Alexandre Matos e Ramon Dias. O Ramon e o Matos entendendo que há necessidade de trazer mais reforços, que esses reforços precisariam ser mais veteranos, até para que o time pudesse ficar um pouquinho mais equilibrado. Por outro lado, o pessoal da 777 defendendo que é preciso dar espaço para os jovens, que não há necessidade de mais investimentos, e assim o bicho está pegando, tá? Vasco tem interesse em alguém para substituir o Paulinho? A pergunta é do Riquelme, e eu acho que assim, ó, essa queda de braço entre 777 e Ramon Dias / Alexandre Matos passa também por isso, pela necessidade de contratar mais um jogador para esse setor. Bem, meus amigos, vamos falar então. Ainda repercute muito mal a atuação do Vasco ontem contra a equipe do Nova Iguaçu na derrota de 2-0 lá no Parque do Sabiá. O próprio Emiliano Dias disse que era uma atuação para ser esquecida, time muito mal, rigorosamente não jogou nada, né? Talvez salve um pouquinho do Léo Jardim, salve um pouquinho do Paê, mas os demais jogadores muito abaixo da crítica, a gente esperava muito mais. E os torcedores estão reagindo, fazendo cobranças a 777, né, dizendo, olha, venderam o Peck, venderam o Marlon e estão trazendo refugos, jogadores que ainda não prestam para o Vasco. São as opiniões de momento e que a gente está retratando aqui. Domingo, o clássico com o Flamengo na reabertura do Maracanã, mais de 40 mil ingressos já foram emitidos. Flamengo que vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa, jogo lá no Mangueirão, deu 49 mil presentes, 47 mil pessoas pagaram ingressos e o Flamengo comemora o fim do jejum de gols do Gabigol, que não balançava as redes desde agosto do ano passado. O Nicolas de la Cruz, ele que veio do River Plate, fez uma bela atuação em Belém, um jogador que custou 85 milhões de reais e deverá ser titular nesse jogo de domingo contra o Vasco da Gama no Maracanã. Já que eu falei no River Plate, uma notícia que vem da imprensa de Buenos Aires, Pablo Verratti no radar do River Plate, caso não consiga contratar o Luciano Rodrigues, aquele uruguaio que também esteve no radar do Vasco da Gama, mas acabou não fechando negociação. Gente, o Alexandre Matos está no mercado, está procurando reforços para o Vasco da Gama, ele me falou sobre esse tema. É lógico que alguns nomes vazam, outros nomes não. Estamos aguardando aí, né, o chileno que foi contratado, né, que deixou lá o Genoa, já se despediu,
e deverá chegar amanhã aqui ao Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar contrato com a equipe de São Januário. O Galdames, né? Jogador que passou também pela seleção do Chile. E quero falar sobre a Procuradoria do TJ do Rio de Janeiro, vai denunciar o lateral direito Caio Tenório, ex-jogador do Vasco, e o zagueiro Gabriel Pinheiro, pelas entradas violentas no Rossi. Rossi, inclusive, é dúvida para o clássico contra o Flamengo. Esses jogadores deveriam ser expulsos, tanto que o árbitro do jogo, o João Marcos Gonçalves Fernandes, ele foi afastado do campeonato, não apita mais neste campeonato. E, sem dúvida, foi um momento aí. Se esses dois jogadores fossem expulsos, será que o Vasco conseguiria reagir e trazer pelo menos um empate da cidade de Uberlândia? A verdade é que o Vasco jogou muito mal e o Nova Iguaçu está comemorando esta vitória. O Vasco, para o jogo com o Flamengo, terá que ter uma outra postura. Certamente o Medel vai começar jogando, o Verratti vai começar jogando. Acredito até que Dimitri Payet seja titular, porque hoje é o jogador mais lúcido que o Vasco tem, depois da lesão do Paulinho, que está no Rio de Janeiro. Inclusive nas redes sociais, a esposa dele fez publicação agradecendo o carinho que ele vem recebendo dos torcedores do Vasco, que estão cobrando um reforço à altura para substituir Paulinho nesse período em que ele vai fazer a cirurgia no joelho direito e vai ficar parado algo em torno de, vamos dizer aí, quanto tempo? Um ano, praticamente um ano, como foi com o De Luca, que operou no mês de março do ano passado e está voltando agora à equipe vascaína. Deixa eu trazer as cotas da Copa do Brasil, porque na primeira fase cada clube vai receber R$1.470.000 quem for da Série A. Vasco, Inter, o Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Bahia e também o Juventude, R$1.470.000. Os times da Série B vão receber na primeira fase R$1.312.500. O Amazonas, o América Mineiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Paysandu, o Sport, o Brusque, o Coritiba, CRB, Ituano e o Operário de Ponta Grossa. Os demais clubes, que não são da Série A ou da Série B, esses aí vão receber R$787.500. Quem avançar para a segunda fase vai receber da Série A R$1.785.000, quem for da Série B R$1.470.000 e os demais clubes R$945.000. Na terceira fase é quando entram os times da Libertadores: Fluminense, Flamengo, Galo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Bragantino. Entra o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, o Vitória da Série B, o Goiás, campeão da Copa Verde, e o Atlético Paranaense, que entra através do ranking. Aí são 2 jogos e a terceira fase vai pagar R$2.205.000. Nas oitavas de final, R$3.465.000. Quartas de final, R$4.515.000. Semifinal, R$9.450.000. O vice-campeão vai levar R$31,5 milhões e o campeão leva R$73,5 milhões pelo título da Copa do Brasil. Somando, se for um time da Série A, desde a primeira fase, R$96.390.000 para ser campeão. Vice-campeão, R$63.840.000. Se for um time que vem da Copa Libertadores, ou Ceará, Vitória, Goiás ou Atlético Paranaense, campeão leva R$91.135.000. Se for vice, R$51.135.000. São os valores oficiais da Copa do Brasil. Fase a fase a gente vai atualizando vocês. Tá aí, rapaziada? O Vasco aí segue na busca aí por volante, para substituir aí
O Paulinho, né, como já foi falado, é o jogador lesionado, né? O Vasco segue trabalhando para trazer um reforço para o seu lugar. Muitos nomes acabam sendo oferecidos, outros nomes aí, jogadores o Vasco busca, mas não tem nada ainda fechado com ninguém mais certo de vir para o Vasco. Vai surgindo nomes e mais nomes, mas até agora não sabemos aí ao certo quem o Alexandre Matos está mais certo, né, para poder fechar é, contratação para o Vasco, né? Se falas aí em nomes de, de alguns jogadores ex-Cruzeiro, é, vai surgindo diversos nomes, mas não tem nada fechado ainda, né? O Vasco já tentou diversos jogadores aí para o meio campo, não conseguiu sucesso nos jogadores que sondou, né? Mas vamos ver aí o que o Vasco consegue fazer para suprir essa falta, né, que o Paulinho vai fazer durante a temporada, né? Se você tem algum jogador específico que você gostaria que fechasse com o Vasco, né, para sumir essa vaga deixada pelo Paulinho, né? Deixa aí nos comentários qual jogador você acha que deveria vir para o Vasco para suprir essa ausência, né? Quem você gostaria que vestisse a camisa do Vasco para poder tá aí fazendo parte do nosso elenco para essa temporada, né? A 777 busca jogadores mais jovens, né? Que é o que ela quer. Já o Alexandre Matos acha que jogador um pouco mais experiente seria o ideal, né? Então, não sei aí ao certo quem mais ou menos eles buscariam de algum jogador mais tranquilo, né, para o Vasco contratar. A torcida também está muito revoltada com a 777, né, porque ela acabou lucrando mais com as vendas dos jogadores do que gastou, né? Ela acabou investindo pouco e acabou tendo muito retorno, né? Financeiramente ela saiu em vantagem e a torcida do Vasco ficou revoltada com isso quando saiu esse balanço aí. A torcida do Vasco achando que, até pelo que foi dito também, né, que o Vasco iria brigar frente a frente com o Flamengo por contratações, né? E uma coisa que a gente não tem visto muito, né? A contratação mais cara do Vasco foi aí até o momento o zagueiro João Vitor, 32 milhões, né? Enquanto o rival, eles falaram que o Vasco iria ficar mais ou menos contratando no mesmo naipe. A contratação cara pra caramba aí agora aí de 89 milhões, né? Então é complicado isso aí. Mas dê sua opinião aí e vamos, que domingo tem clássico e a gente precisa vencer, passar por cima para ficar muito bem. Valeu?